Galera, é o seguinte, eu já vou começar o vídeo rasgando o verbo, porque, meu amigo, ser eliminado dessa maneira na Copa do Brasil não chegou nem nas oitavas de final. Ô, Leonardo Jardim, o que você tá achando? Isso aqui é Flamengo, cara, ó. Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Mengão, ser eliminado. Nem chegou nas oitavas de final. Peraí, meu amigo. A gente viu ontem o São Paulo ser eliminado. Mas aquilo lá, o São Paulo em crise. O Mengão não tá em crise não, meu amigo. Como que você mete uma escalação dessa aí, coloca Samuel Lino, Ah, pelo amor de Deus, peraí, meu amigo. Peraí, eu vou dizer pra você, galera, já chega aqui, deixa o like e coloca nos comentários aí a sua indignação ou você tá feliz com essa eliminação? Eu acho que nenhum flamenguista hoje vai dormir feliz com essa eliminação, meu amigo, porque pra mim isso aí foi uma vergonha. Essa eliminação é uma vergonha. O Flamengo não chegou nem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Não chegou. O BAP cobrou no começo do ano que o Flamengo não estava jogando bem. Vai cobrar agora? Tem que cobrar, meu amigo. Tem que cobrar. Porque aí vai dizer, tá oscilando. Mas peraí. Jogo decisivo. Tem que ir pra cima. Tem que ir pra cima. Tomar 2 gols do Vitória e ficar acuado. Tem que ir pra cima, meu amigo. Vamos lá pro vídeo de hoje. Créditos, canal ESPN Brasil. Final do vídeo eu dou minha opinião. Já coloca nos comentários aí sua indignação. Vamos lá, já com os melhores momentos da partida. Antes de mais nada, eu queria abrir o programa com parabéns, Vitória, pela classificação. Que golaço do Eric, o Luan Cândido faz o 2-0 no segundo tempo. Paulo Calçade, quando um time gigante, forte, poderoso é eliminado, a tendência é a gente falar, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, mas por isso eu faço questão de parabenizar o que o Vitória fez. Não é fácil sustentar 90 minutos como eles fizeram no ponto de vista defensivo e aproveitando as chances que criaram. Boa noite para você, Calçade. Olá, Felipe, olá para você que nos acompanha. Tem várias maneiras de ver esse jogo. É claro que diante de um Flamengo, sempre qualquer resultado vai ser olhado e observado pela ótica do mais forte. Sim, o Flamengo é o mais forte. Né? Mas o futebol, ainda mais numa Copa, e a Copa do Brasil é isso, né? De surpresas. Ele te permite entrar numa outra dimensão. E você pode perceber que não tem 5-0, 8-0, aquelas coisas. São jogos muito difíceis e nesse caso, né, contra uma equipe que está numa outra categoria, não é um time da Série C, Série D, é uma equipe que tem um treinador que sabe montar sistemas defensivos muito bem, um gol extraordinário aos 7 minutos, extraordinário, não acontece todo dia, e esse gol aos 7 minutos deu ao Vitória a segurança de jogar dentro do que ele queria jogar. Então o Vitória jogou dentro de suas características e defensivamente foi exuberante. Tanto que tem um número que é espetacular. Eu estava olhando aqui o número de chutes bloqueados. O Flamengo finalizou 26 vezes. O Vitória bloqueou 11. O jogo foi justamente isso. Um festival de bloqueios de bolas que não chegaram no goleiro porque o time soube se defender e, acima de tudo, povoar, assim, não deixar vazia a entrada da área, porque a tendência do time que está ganhando é colocar todo mundo, os jogadores vão recuando, eles vão ficando ali a um passo da linha do gol, não é para defender. E nesse caso, se você não se organiza, você toma o gol. E o Vitória estava organizado. E o Vitória ainda faz o segundo gol. Então o Vitória foi magnífico. E tem o lado do Flamengo também. Né? O Flamengo, quando usa um banco que ninguém tem. E não conseguiu, cara. Não foi bem, não vejo um grande jogo do Flamengo, mas um jogo também que permitiu ao Vitória uma atuação brilhante. O Flamengo buscou muito o lado esquerdo, com associações, nem sempre funcionaram, e aí o Vitória, sim, passa a próxima etapa, e é difícil dizer isso, hein? O Flamengo não chegou às oitavas da Copa do Brasil, a gente fala de um dos favoritos, e ele caiu hoje. E assim é a Copa do Brasil. Agora, se fosse Felipe Luiz, estava na rua, hein? Opa! Né? Opa! Citaria. Agora, o Leonardo Jardim, já, ele esclarecerá o ponto de vista dele nesta eliminação do Flamengo. Boa noite, Vitor Birner. Tudo bem, Lota? Boa noite a você, Calçade. Boa noite ao Jean, Pedro, aos fãs do esporte. A Vitória se defendeu muito bem e se você não fizer isso contra o Flamengo, a sua chance de ter resultados é nula, né? O Flamengo fez um jogo abaixo do que costuma fazer, criou chance para fazer gol, mas um jogo abaixo do que costuma. E
É tão mérito do Vitória e uma situação tão atípica que o Flamengo tinha feito gols nos últimos 10 jogos. A última vez que o Flamengo não tinha marcado gols quando entrou em campo foi naquele jogo contra o Bragantino, quando o próprio Flamengo fez uma autocrítica. E antes desse, no empate por 0-0 contra o Fluminense, na estreia do atual treinador, né, na decisão do Campeonato Carioca. Quer dizer, esse time do Flamengo faz gols. Ele toma gols, mas ele faz gols também. Ele costuma criar muitas chances, costuma pressionar. E o Vitória não fez isso. Acho que faltou um pouco de inspiração individual. Até o Flamengo concluir melhor as chances que teve. Mas, inegavelmente, foi um jogo abaixo do Flamengo. O resultado não tem interferência nenhuma de arbitragem. E se não tem interferência nenhuma de arbitragem, o resultado é justo. Meti o cabeção, desculpa. O Birna tava ali por pegar água. Esqueci que tava a câmera no Birna, aparece um cabeção assim, opa, mas vamos lá, água eu tomo já. Geode, o seu lado eu posso. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Essa eliminação no Flamengo, belíssima vitória do Vitória. Eu tô ressaltando porque a gente é a tendência. E assim, o torcedor do Vitória hoje tem que estar felizaço. Ele tem que olhar para a família, se assistiu junto e falar, vivemos uma grande noite de futebol nesta quinta-feira, Jean. Exatamente. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Lembra que a gente sempre fala, quando é a discussão do mata-mata com os pontos corridos e tudo mais, que os pontos corridos permitem tudo. E quando a gente diz permitem tudo, é que num confronto de um jogo ou de 2 jogos entre 2 equipes, por mais que uma seja muito mais forte que a outra, ela pode ser eliminada. Ela pode ser eliminada se acontecer o que aconteceu hoje. E o que aconteceu hoje? Primeiro, o Vitória, eu acho que ele foi praticamente impecável para aquilo que ele se propunha e que ele podia tentar fazer contra o Flamengo, né? Que era, primeiro, contou com um lance de uma categoria absurda, mais uma vez, do Eric, um jogador que vive um momento espetacular, né? Uma temporada de altíssimo nível, fez aquele golaço, coloca o Vitória na frente e a partir dali permite ao Vitória jogar recuado, se defendendo bem e explorando os contra-ataques, explorando uma transição mais rápida, que ele já tinha tentado uma vez, inclusive, antes de fazer o segundo gol. E é bom lembrar, né, o Rossi, pouco antes do segundo gol do Vitória, faz uma grande defesa num contra-ataque ali do time baiano. Então, assim, o Vitória já tinha tido outra oportunidade. Então, é óbvio que o Vitória fez tudo certo, o Vitória jogou muito bem e o Vitória tem muitos méritos. Mas para o Flamengo ser eliminado diante do Vitória, ele obviamente tem que estar muito aquém daquilo que ele pode render. E acho que foi também o que aconteceu. A gente vê um Flamengo que finalizou muito, que teve muito volume, que chegou muito à área adversária, mas que também não sabia direito o que fazer com esse volume, né? Para a gente ter uma ideia, foram 34 cruzamentos do Flamengo. É muita coisa, né? 34 cruzamentos para a área, dos quais só 10 foram certos, quer dizer, só 10 terminaram na cabeça ou nos pés de jogadores do Flamengo. Então, era um Flamengo com muito volume, com a qualidade habitual. É normal que o Flamengo crie muito mais do que o Vitória, mas essa criação não estava levando a grandes lances de perigo. Aí você teve a junção das duas coisas, uma partida muito boa do time da casa e uma partida abaixo das possibilidades do Flamengo. É óbvio que precisaria isso acontecer para o Flamengo ser eliminado antes das oitavas de final da Copa do Brasil, né? Acho que precisaria de uma conjunção de fatores que acabaram acontecendo. Acho que para o Flamengo, óbvio que tem um peso, né? Porque é talvez o único elenco do Brasil que a gente diz que tem condições ou que teria condições de ganhar as 3 competições, né? As 3, acho que só o Flamengo a gente pode dizer que tem essa capacidade, já está fora de um. Para o Flamengo, pesa muito menos, né, do que pesa, sei lá, por exemplo, para o São Paulo, na questão financeira também. Sim. Não só na questão esportiva, né, porque o Flamengo é muito candidato a título brasileiro e de Libertadores, mas também na questão financeira, para o Flamengo isso pesa menos. Acho que tem um peso para o Flamengo na questão de poder utilizar jogadores que não são titulares mais constantemente, né? A Copa do Brasil te permite fazer isso. É bom num clube como o Flamengo, né, para um técnico ter muito jogo para poder rodar um elenco com tanto jogador renomado e tudo mais. E agora, a partir de agora, o Flamengo já não tem mais as possibilidades da Copa do Brasil para rodar o seu elenco e satisfazer jogadores que nem sempre jogam. Pedro Ivo, o Flamengo está eliminado da Copa do Brasil, Vitória avança. Pedro, boa noite. Tudo bem, Felipe, um abração a você, boa noite, Jean, Calçade, Birner, o fã do esporte. Eu acho que a gente tem que valorizar muito a classificação do Vitória.
Eu acho que a gente precisa, sim, falar sobre a ideia do Jair Ventura e também, é claro, que o gol no início não é um gol por acaso, porque tem qualidade envolvida e se ele condiciona também ali a proposta, reforça a proposta de se defende bem e no segundo tempo ainda dá uma estocada ali, porque levar para os pênaltis já seria ótimo. Se classificar sem precisar levar para os pênaltis, melhor ainda. Isso tudo tem que ser valorizado. Mas a gente também precisa falar muito do Flamengo, porque quando a gente festeja muito, se vai brigar por todos os títulos, se não vai, variação, elenco, tem peças, quando não tem um, falta outro. E hoje eu acho que, para além do bom trabalho defensivo do time de Jair Ventura, faltou trabalho ofensivo do time do Leonardo Jardim. Porque quando a gente sentou aqui no final de semana para debater o banho de bola que foi sobre o Grêmio, apesar do placar magro, a gente olhava para hoje e pensava numa sequência de banho de bola, sequência de criação, de repertório, de movimentação, a gente não viu isso. E não dá para falar só das trocas de peças, porque eu acho que quando você teve ali em algum momento o Carrascal no final de semana, se movimentava e gerava muito jogo pelas pontas. Era algo que você não vê hoje. O Grêmio também se fechou em algum momento, com menos qualidade, claro que o Vitória em casa, com a empolgação, com a torcida, com mata-mata, como falou o Jean, né? Te possibilita isso. Agora, é muita movimentação de um jogo que a gente não vê no outro. Eu não acho que pode simplesmente condicionar para a situação do gol no início. Acho que o Flamengo demora também a entender a urgência do jogo, é um Flamengo passivo em muitos momentos, o Flamengo toma um gol no início, e não é que ele toma um gol no início e começa a ir para cima. Os números ali das finalizações, assim, a gente não pode se apegar a isso. Talvez só quem não viu o jogo. Ele finalizou 30 e tantas vezes. Mas quantas finalizações dessas foram finalizações bem produzidas, chances claras e chutes de fatos perigosos? Então a gente já vai começar a separar. O Flamengo, quando toma 1-0 do Vitória, eu espero ver o Flamengo criando, com volume, mas com organização. Não teve organização, não teve uma urgência para criar, não sabia por onde criar. Acho que foi o Calçado que falou pelo lado esquerdo. É muito pelo lado esquerdo e pouco pelo lado direito, não sabia exatamente o que fazer, porque não tem uma aproximação para criar, e depois que começa a abrir mais o campo e começa a achar um pouco mais o Bruno ali no final do primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, quando você acha que vai emplacar ali volta também, o ritmo começa abaixo de novo. E aí, claro, quando você tem displicência, erro de defesa, você vai correr o risco. O Vitória estocou uma vez, estocou a segunda, e aí quando foi para o 2-0 começou a ir no abafa. E no abafa, sem organização ofensiva, eu acho que tem que falar do Flamengo. Você espera mais do Flamengo do que simplesmente ir para um abafa e bola para cá e levanta. E quando tem uma qualidade como gente como o Pedro, eu acho que o Pedro não pode falhar na finalização que ele falhou ali, aos 40 e poucos, um tempo, se a gente está falando, por exemplo, de um cara que quer ir para a Copa do Mundo. Então, tem muitas falhas do Flamengo também, para além do bom trabalho defensivo do Jair Ventura. Não foi simplesmente, porque aquele dia também o Vitória fez tudo certo e o Flamengo não conseguiu. O Flamengo falhou hoje. E a gente pode falar porque quando o Flamengo joga bem, a gente vem aqui e falha. Falhou ao entender a demanda do jogo, a urgência do jogo, falhou quando precisou criar e não criou como criou contra o Grêmio, falhou, acho que nas peças do Leonardo Jardim, entender que já poderia se deparar com um time um pouco mais fechado do Jair Ventura quando tivesse uma vantagem ali no placar. Então acho que o Flamengo também tem muito a falar sobre o jogo de hoje, não só a classificação do Vitória. Agora, justíssimo, porque você segurar esse time, travar, impedir que ele possa construir, ainda fazer 2 gols, é muito interessante. O Vitória tem muito que celebrar. Ele eliminou o Flamengo numa fase que pouca gente esperava. O Calçado frisou, né? Antes até de oitavas de final de Copa do Brasil. Então, é muito grande o que o Vitória faz hoje. Certamente pega muito desavisado que só vai pegar amanhã, acordar, olha e falar, 30 chutes, 2-0, para explicar isso. Até ressaltando o momento do Vitória, 25 jogos sem perder, no Brasileiro em casa. Faz uma campanha muito boa, de muitas vitórias e uma derrota, depois eu levanto aqui certinho, mas faz um ótimo trabalho, uma boa fase do Vitória e agora consolidando com essa eliminação no Flamengo. O Pedro citou, faltou para o Flamengo. Calçado, jogo para você, todo mundo vem junto. Faltou o quê? Onde foi o principal problema do Flamengo nessa noite? Bom, o maior problema é esse 0 no placar que até o Birner citou, né? De ser inusitado em função do potencial do Flamengo. As escolhas do Leonardo Jardim, ele vem fazendo e eu entendo que são corretas. O Flamengo perdeu porque tinha o Danilo hoje? Não. Na defesa, não. Porque tinha Bruno Henrique e não o Pedro? Não. O Flamengo tinha potencial, ele foi de Luiz Araújo, o Luiz Araújo veio jogar, o Luiz Araújo faz muito esse movimento, jogar aqui por dentro, o Luiz Araújo, o Carrascal, o Samuel Lino, o Jorginho, e o lado direito fica para o Emerson Royal. O Emerson Royal, o lateral que joga apoiado ali o tempo todo, né? Então, você pega a posse de bola, ela é gigantesca. A posse do Flamengo foi de, deixa eu ver, aqui 74%. Quer dizer, ele ficou com um quarto do jogo, a bola ficou com o Vitória, até porque o Vitória condicionou isso
a partir dos 7 minutos. Mas o Flamengo não conseguiu, né, nas suas triangulações, associações, gerar a finalização. Gerar a finalização boa, vamos dizer assim. Né? A finalização que gera mudança no placar. Então ele ficou muito travado na defesa do Vitória o tempo todo, chutando em cima dos zagueiros, e aí o número de bolas travadas mostra isso. Mas o Flamengo fez partidas muito melhores nesse ano, e com o Leonardo Jardim, não vou nem buscar outros, com o Leonardo Jardim, e hoje foi uma atuação ruim. Que o mata-mata produz, tá? A gente, quando chega no final do Brasileiro, às vezes a gente diz sobre o líder. Agora ele começou a jogar mata-mata. Porque o que a gente quer dizer com isso? Que é uma dedicação extrema àquela situação. Né? E o mata-mata, ele é muito bem definido. E foi o que fez o Vitória. Agora, a missão do Vitória era enorme. Cara, o que o Vitória fez é gigante, porque o Vitória, com 1-0, eu tenho certeza que estaria considerando a missão cumprida levar o jogo para os pênaltis. E contando jogadores usados e não usados, eu olhei aqui, são 10 jogadores lesionados. Tem muita gente. Do Vitória. Tem muita gente. Então o Vitória conseguiu não levar para os pênaltis. Fazer 2 gols no Flamengo. O segundo gol também, uma bola que fica, né, viva na área do Flamengo. O Flamengo teve falhas, cara. Falhas assim que normalmente elas não acontecem e aconteceram. E quando acontece... no Vitória. E hoje também tem uma coisa, né, Calçade? Quando partidas abaixo acontecem no Campeonato Brasileiro, evidentemente, eu digo evidentemente até mesmo sem concordar tanto assim, mas é o que acontece. O peso acaba sendo menor, a repercussão acaba sendo menor. Rodada, é isso. Então. Que foi o que aconteceu depois do jogo contra o Vasco, por exemplo. Né? O Flamengo tinha ali a possibilidade de encostar no líder, vencia um jogo por 2-0, toma 2 gols, aí já foi aquela crise, os dedos apontados para o Leonardo Jardim, para o que o técnico não estava fazendo e tudo mais. Sempre lembrando, né? É impossível que os times joguem sempre em alto nível o tempo todo, com a quantidade de jogos que a gente tem, etc. e tal. Agora, no mata-mata, um jogo abaixo, um erro individual, uma partida de alto nível como foi a partida do Vitória hoje, né, com lances como o do Eric, que são lances iluminados ali, que não acontecem o tempo todo, embora no caso dele até esteja acontecendo bastante, mas uma partida com esse contexto acaba tendo um peso e uma repercussão muito maior, porque causa uma eliminação, e nesse caso uma eliminação completamente inesperada, porque a gente não está falando de um Flamengo e Fluminense, né, um Flamengo e Palmeiras, um Flamengo e Cruzeiro, quer dizer, a gente está falando de um elenco que é um elenco mais limitado do ponto de vista financeiro, né, com menos recursos, com menos jogadores renomados, e mesmo assim o Vitória conseguiu um grande feito, e a gente repete, muito mérito do Vitória, mas também é inevitável. Para que o Vitória consiga eliminar o Flamengo, você vai precisar das duas coisas. Muito mérito do time baiano, que houve, indiscutivelmente, mas também, indiscutivelmente, demérito do Flamengo, que criou muito pouco, apesar dos números, teoricamente, dizerem o contrário. Mas as chances claras a gente vê que não foram tantas assim. A gente tá vendo, a gente vê o gol do Eric, que é um chute muito feliz, e aí a jogada que gera o escanteio do gol, contra-ataque, você vê tudo posicionado ali. E aí o foi uma jogador... defesaça do Rossi. Exato, e aí eu já vou chegar num ponto que tem muita gente falando nas redes sociais, que é a questão dos selecionáveis do Flamengo, Danilo e Alexandre, eu já vou falar sobre isso. O Pedro tocou, Birner, no ponto do chute a gol, de olhar a ficha técnica e falar 30 chutes e tudo mais. Primeiro tempo, o Flamengo não conseguia chegar em nenhum momento na área. Era só chute de fora. E assim, e até acho que não estavam errados. Eles não chegavam na área, abriam um pouquinho e eles batiam. Não é um chute do Luiz Araújo ali no 30 isso, esse é o melhor lance do Flamengo no primeiro tempo. O jogo estava muito morno, né, Birner? Só para passar, porque o Felipe te chamou. Foi o chute do Luiz Araújo aos 30 e poucos minutos ali, que meio que coloca o Flamengo no jogo, porque era um jogo de vitória 1-0, Flamengo, você fica ali, mas será que vai para cima? Será que vai pressionar? Tem qualidade, mas não ia exatamente para cima. Começa a chutar de fora justamente porque essa aproximação, que é uma marca desse time, quando não acelera em velocidade, tem isso também. O Flamengo, do Leonardo Jardim, joga muito bem com o campo, e tinha jogadores em campo, como Samuel Lino e tudo mais, o próprio Cebolinha, para atacar se tivesse campo.
E aí, quando ele não teve campo, ele queria se aproximando. Ele não tinha nem campo e nem aproximação. Então ele demorou para entender que era ou bater no gol ou criar para tentar levantar no Bruno Henrique. Só chegou no final do primeiro tempo esse tipo de jogo. E quando não tinha o espaço também, o campo, que é normal que o adversário tire o campo dos jogadores do Flamengo, não dê espaço, né? Até porque eles são rápidos, habilidosos, você tem jogadores com essas características, mas também individualmente os jogadores não tiveram bem, né? É isso. Olha, galera, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não tenho que explicação. Eu vou daqui a pouco colocar pra vocês aí a coletiva do Leonardo Jardim pra gente tentar imaginar e ver o que ele pensou. Porque pra mim ele escalou o time errado já. Já escalou errado. E tem muita gente que vai dizer assim, não pode criticar, não vamos criticar o time. Cara, eu não tô te criticando o time do Flamengo, tudo. Mas, poxa, é só você pensar nisso aqui. E ser eliminado nesse momento ser eliminado nesse momento na pré-oitavas de final da Copa do Brasil, pra mim é uma vergonha. Não desmerecendo ao Vitória, partida impecável do Vitória. Foi lá, fez o dever de casa. Ele fez, o Vitória fez o dever de casa dele. Jogou a sua partida, se defendeu bem, fez o que dever de casa, marcou os gols que precisava e se defendeu. O Flamengo que não foi efetivo nas suas finalizações. Mas o técnico Leonardo Jardim tinha que ter visto isso antes, cara. Como que pode? Jogar lá no Barradão já é difícil, a gente sabe disso, já é difícil. Mas ser eliminado dessa maneira na Copa do Brasil, tudo bem. Se fosse ali nos pênaltis, uma classificação suada, mas ser eliminado agora, nesse momento, eu nem vou falar nada. Eu vou ficar quietinho aqui na minha, porque tem muita coisa pra acontecer, Brasileirão, Copa Libertadores da América, não vou falar nada. Mas é preocupante, viu? É preocupante essa situação. Gostaria muito da sua opinião, coloca nos comentários. Daqui a pouco eu vou colocar aqui a coletiva do técnico Leonardo Jardim, porque eu quero ouvir a explicação dele hoje.